Este é um alerta terapêutico sobre o Carnaval de 2026. Blocos infantis estarão desfilando e isto vai trazer quebra das fases de desenvolvimento infantil, porque a criança é levada à erotização, à adultização, estará alimentando o mercado da pedofilia, porque pedófilos, eles são tão disfuncionais que apenas ao olhar um pezinho infantil ou uma criança colocando uma comida na boca, já pode servir de estímulos para suas perversidades. Agora imagina crianças vestidas em roupas de adultos, em comportamentos extremamente eróticos, em danças que são tão somente para adultos e não faz parte do mundo infantil, porque a criança está em suas fases de desenvolvimento. O cérebro não está amadurecido, porque o cérebro só amadurece entre os 23 e 25 anos, e até lá muita coisa pode disfuncionalizar a cabecinha de uma criança ou de um adolescente. Sem falar também que a criança vai estar sendo colocada como produto, assim como as mulheres têm sido. O carnaval, ainda que seja uma festa cultural e muito bem aceita no Brasil, infelizmente, traz consequências danosas, tanto sociais quanto psicológicas e principalmente para adultos e agora também crianças. Culturalmente, mundialmente, mulheres brasileiras são conhecidas como produtos do sexo, literalmente, de coito. Não estou falando de sexualidade não, humana não, estou falando de sexo mesmo. E isso faz com que tanto mulheres e agora também crianças se tornem objetos de consumo do prazer do sexo. Isso é grave e torna preocupante não só para pais, famílias e brasileiros, mas pesquisadores da psicologia e da proteção da infância, entendem toda a literatura sobre sexualização precoce, adultização, erotização, indica diversos comprometimentos, tanto na fase infantil quanto na vida adulta destas pessoas. E aí a gente entende maior risco de ansiedade, depressão, pensamentos e até mesmo casos suicidas, distorções na autoimagem, antecipação de comportamentos de risco, que a gente vê cada vez mais crianças se envolvendo em conteúdos eróticos e de coito sexual que deve estar tão somente no mundo de adultos. Infelizmente, isso está cada vez mais no mundo da criança e eu sei que eu não vou mudar o mundo com esse despertar, com essa alerta, mas eu posso ajudar você a ter conhecimento e a cuidar dos seus, ok? Entendemos também a vulnerabilidade de abuso sexual, é uma explosão de abuso sexual, principalmente contra os vulneráveis, e é exatamente sobre isso que eu quero falar, a exploração e o abuso sexual. Crianças e adolescentes são chamados de indefesos, porque precisam de adultos contingentes para defendê-los. Quanto aos adultos, tudo bem, sabemos que eles são livres para exercer o que eles querem, viver da forma que eles querem e está tudo certo. Mas quando se trata de crianças, elas são indefesas e elas precisam ser defendidas. E é por isso que eu estou aqui fazendo essa matéria, fazendo esse esclarecimento do quanto nós, enquanto sociedade, enquanto cultura, estamos nos adoecendo. E a gente precisa falar mais sobre isso. A Associação Americana de Psicologia, ela apresentou um relatório mostrando que a sexualização e a adultização precoce pode comprometer o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, além de aumentar a vulnerabilidade à violência sexual. E a adultização e a erotização está tão internalizada na nossa cultura brasileira que eu mesma já presenciei em vários lares, porque sou terapeuta e vou de casa em casa e de vários estados, no estado do Pará, do Mato Grosso, no Macapá e agora estou em São Paulo. Chegar aos lares e perceber as famílias fazendo confraternização, e ali está o vô, a avó, tio, tia, e um monte de crianças, e eles estão ouvindo músicas com todo um enredo e um contexto de erotização, pornográfico,
com cenas de danças extremamente obscenas que não se encaixam no mundo infantil, porque estão fazendo quebras das fases de desenvolvimento infantil. E o que mais nós podemos perceber é que as famílias fazem isso de modo inconsciente. E isso tem um grande risco, principalmente para os casos de abusos sexuais. Porque a criança que tem as suas fases de psiquismo quebradas, que recebe a erotização e a adultização, ela começa a se comportar como um adulto, ela rebola como um adulto, ela dança eroticamente como um adulto, ela até se maqueia e usa roupas semelhantes a um adulto. E quando essa criança se depara com um adulto disfuncional, então esse adulto disfuncional olha para essa criança não como uma criança, mas como um produto do sexo disponível. E é exatamente aí, aonde está acontecendo as multidões de abuso sexual registradas cada vez mais pelo Anuário Brasileiro de Violência. São os indefesos, os vulneráveis, crianças e adolescentes, que recebem cada vez mais essa violência. E este alerta, queridos, é que nós devemos repensar o quanto custa participar de uma festa e levar os nossos filhos e as nossas crianças a uma festa que parece saudável e muito bem aceita culturalmente, mas que internaliza, tanto nos adultos quanto nas crianças, que eles são produtos e não seres com a essência de ser humano, que deve ser amado e respeitado por ser ser humano. Isso adoece, é uma cultura que adoece o psicológico, que adoece o emocional, que traz várias consequências para a criança e para o adulto. E não é por menos que nós vivemos exatamente a condição em que vivemos, não só em nível nacional, mas em nível mundial. Quando a gente olha para os líderes, os grandes líderes, quando a gente olha para o caso Epstein, e a gente acha que já viu de tudo, e você pensa, repensa e tenta entender o que está acontecendo, pare e estude um pouco. A ciência vai mostrar, a Bíblia vai confirmar. E os casos que acontecem no dia a dia são provas cabais do que eu estou falando aqui. Quando a gente olha para o corpo, biblicamente, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Romanos 12 mostra que nós devemos viver um culto racional, pela razão, pelo entendimento, e ofertar esse corpo santo e agradável a Deus todos os dias. Mas quando a gente olha para uma festa cultural como o carnaval, a gente observa que tudo isso está sendo totalmente um contraste do oposto daquilo que Deus pede, porque lá está sendo levado a erotização, a prostituição, a promiscuidade, a destruição pela bebida, pela droga, pela música disfuncional, pelo comportamento de objetificação, de fortalecer o mercado da pedofilia, da pornografia. Esta, de fato, é uma cultura que nos adoece. Mais uma vez eu repito, eu não vou conseguir mudar a cultura, eu não vou conseguir frear a violência no mundo, mas eu sei que o que eu estou falando aqui agora pode fazer diferença na sua vida. O meu nome é Aparecida Bugarelli, mas eu quero que você me chame de Bugarelli. Sou terapeuta integrativa, né, como também faço parte dos embaixadores de defesa da infância. E eu quero convidar você a estar aqui comigo e a entender um pouco mais sobre o que acontece no nosso dia a dia, ao nosso entorno, que nos adoece e que nós precisamos estar atentos e alertas.